2, versículo 7, diz assim: e soltou um corvo, repita comigo, um corvo. Agora eu não ouvi, repita comigo, um corvo. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, repita comigo, uma pomba. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé. Repita comigo, a pomba não achou lugar para pousar. E voltou para ele na água, porque as águas estavam sobre a face da terra. E ele estendeu a mão e tomou e meteu-a consigo na água. E esperou ainda por 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da água. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E este arrancou uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a face da terra. Então esperou ainda por 7 dias e enviou a pomba, mas ela não tornou mais a ele. Então eu quero que você diga comigo assim, ó, ele soltou um corvo. Presta atenção, fala assim, soltou um corvo. O corvo ia e voltava. Depois ele soltou uma pomba. Fala assim para o seu irmão, olha aqui, ele não soltou 3 pombas. Fala assim, ele soltou uma pomba só. Mas soltou ela por 3 vezes. Fala com nossa. Esse texto de Gênesis 8, em toda a vida sagrada, esse aqui é um texto que vai narrar de melhor forma a obra do Espírito Santo na terra, a obra do Espírito Santo durante a história. O texto que vai descrever isso com detalhes mais lindos na Bíblia Sagrada é esse texto de Gênesis 8. Aí você vai ver que a primeira coisa que Noé faz, o Noé nesse texto, presta atenção no que eu estou dizendo, o Noé nesse texto ele é um tipo da pessoa de Deus. Então presta atenção, Noé é Deus. Vou trabalhar com tipologia em cima desse texto. O Noé é Deus. Então Noé solta o corvo. Só que o corvo saiu da fora da arca. E o corvo ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Fala assim, o corvo ia e voltava. Agora, pergunta para mim, quem é o corvo? O corvo é um tipo de Satanás. Você assustou? Quando Satanás foi expulso do céu da rebelião, aí ele foi expulso e tomou as regiões celestiais pela habitação, Efésios capítulo 6, versículo 12. E das regiões celestiais, sabe o que ele faz? Pergunta o quê? Ele vem e volta, ele vem na terra, destrói e volta, vem na terra, destrói e volta, vem na terra, destrói e volta. Então o corvo é um tipo da pessoa de Satanás. E a pomba é um tipo de Espírito Santo. Fala assim pro seu irmão, o corvo, ele vem e volta. Pergunta para ele, você sabe por quê? Pergunta para mim por quê? Porque o corvo se alimenta de restos. O corvo se alimenta de podridão. E no caso de Noé, os corvos estavam podres, boiando em cima da água. Então o corvo tinha que plantar o seu pé e ele ficava sobre a face das águas, se alimentava daquela podridão. Assim, Satanás, seus demônios, faz na sua vida. Ele se alimenta da podridão do seu pecado, dos seus erros. Ele se alimenta da podridão que está dentro de você. Ele se alimenta da sua falta de perdão, da raiz de amargura que está dentro do seu coração. E ele vem, destrói a sua vida e ele volta para as regiões celestiais. Aí você dá uma brecha, ele vem, destrói a sua vida e ele volta para as regiões celestiais. Aí você vem, dá mais uma brecha, ele destrói mais um pouco a sua vida. Sabe como você vive? Pergunta para mim como? Destruído. O Espírito Santo é o tipo da pomba. E você vai ver aqui que a pombinha, a primeira vez que ele soltou a pombinha, olha o versículo 8, ele fala assim, ó, depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba não achou repouso para a planta do seu pé. Então ele solta a pombinha. E a pombinha vem, o Espírito Santo vem, mas ele não acha um lugar para repousar no seu coração. Pergunta por quê? Porque ele está cheio de águas.
Porque ela está cheia de pecado. Porque ela está cheia de raiz de amargura, cheia de falta de perdão. Então a pombinha vem e só fica pairando sobre a face das águas. Mas ela acha um lugar para fazer a habitação. Fala assim pro seu irmão, diga assim para ele: sabe o que Deus fez hoje? Não, ele não ouviu, fala assim para ele: sabe o que Deus fez hoje? Deus secou as águas do seu coração. Pergunta para mim por quê? Porque Ele quer que o Espírito Santo habite dentro de nós. A primeira vez que nós somos a pombinha, aqui nesse texto, a primeira vez que o Espírito Santo é enviado à terra, é em Gênesis capítulo 1. Ele é enviado à terra em Gênesis capítulo 1 e ele fica pairando sobre a face das águas. E depois que a terra é enviada, o Espírito Santo continua na terra. Mas o homem rejeita o Espírito Santo. E lá em Gênesis, no capítulo 6, Deus vai retirar o Espírito Santo da terra. Olha o capítulo 6, se você estiver com a sua Bíblia aberta. Olha, no versículo 3 diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre no homem, porque ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. 120 anos depois de Deus dizer isso, o Espírito Santo foi retirado da terra. Pergunta-me por quê? Porque ele não achou um coração limpo para pousar nele. Porque desde Adão até os dias de Noé, o homem foi mau, o homem foi ruim, e o Espírito Santo não conseguia fazer morada dentro de um homem. Então ele é retirado da terra em Gênesis 6. E quando ele é retirado, o próprio Deus faz uma promessa. E sabe qual é a promessa? Pergunta para mim qual é? O meu Espírito nunca mais vai contender comigo em favor do homem. Então quando Deus retira o Espírito Santo da terra, ele fala assim: nunca mais o meu Espírito vai ficar com o homem. Pergunta para mim por quê? Porque o coração do homem era cheio de águas. Não havia lugar para o Espírito repousar dentro do homem. Sabe para onde o Espírito vai? Pergunta para mim aonde? Ah, eu não vou te falar desse jeito, parece que você não quer saber. Sabe para onde ele vai? Pergunta para mim aonde? Ele não vai para o trono. Ele vai para as rodas do trono. Trabalhar nas rodas do trono. O único texto que vai revelar isso é Ezequiel capítulo 1. Aí lá no versículo 20, a versão Almeida tem um erro grave ali, que ela fala assim: o espírito da criatura estava nas rodas. Mas as outras versões, principalmente a de Nelson, corrigiu isso aí e trouxe assim: ó, e o Espírito habitava nas rodas. Sabe o que ele faz de Gênesis 6 até Atos 2? Ele fica trabalhando nas rodas do trono. Glória a Deus. De Gênesis 6 até Atos 2, ele fica coordenando a plataforma do trono. Mas sabe qual é o desejo do Espírito Santo? Pergunta para mim qual é? Fazer com que a plataforma do trono fosse o coração do homem. E aí no Antigo Testamento, o Espírito Santo vai trabalhar de 3 maneiras diferentes. Ele vai se apossar de alguns homens, como aconteceu com Sansão, com Jefité. Ele vai ser dado por porção a alguns homens, como aconteceu com Moisés, Elias, Eliseu. Ou então ele vai simplesmente pairar sobre a vida desses homens. Essa era a ação dele em todo o Antigo Testamento. Mas a promessa de Deus, ela ainda existia. E a promessa era: o meu Espírito não vai mais habitar com ele. Aí a pombinha, em Gênesis 6, ela foi recolhida. Representa o primeiro voo aqui da pombinha, de Gênesis 8. Aí você vai ver que no versículo 10, ele vai soltar a pombinha uma nova vez. Ele diz assim: ó, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pombinha fora da arca. E a pombinha voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancaram uma folha de oliveira do bico. E fala assim: Senhor, a pombinha voltou, mas ela voltou com uma folha de oliveira. Sabe qual foi a segunda vez que a pombinha foi solta? Pergunta para mim quando? Ela foi solta quando Cristo veio à terra. O único texto que vai revelar isso aqui é Isaías capítulo 11.
Versículo de número 2 vai dizer da seguinte maneira: e repousará sobre ele. Olha o que diz aí Isaías capítulo 11, versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então a segunda vez que a pombinha sai da arca, a segunda vez que o Espírito Santo sai do céu, a segunda vez que Deus envia o Espírito Santo à terra, é sobre a pessoa de Jesus Cristo. E quando o Espírito Santo vem e habita dentro de Jesus, ele faz obras tremendas na terra. E o Espírito Santo, juntamente com Jesus, creio eu que uma conversa entre os dois, eles decidem: vamos resolver o problema do homem. Pergunta para mim como? Deixa eu habitar no coração do homem. Fala para mim, prova. Eu não vou te provar desse jeito. Fala para mim, prova. Olha que lindo esse texto, João 14, 16, fala assim: e ele eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Vou repetir para você: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Hoje pergunto por quê? Porque Jesus rogou pela sua vida. Você não entendeu ainda, irmão? Se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus mais alto. Sabe por que você tem o Espírito Santo na sua vida hoje? Pergunta por quê? Porque Jesus rogou por você. Sabe o que é rogar? Pergunta para mim o quê? Rogar não é pedir. Rogar vai além de pedir. Rogar é quando você tem uma sentença dada, uma sentença decretada, você fala assim: ó, eu vou fazer com que essa sentença mude, custe o que custar. Sabe o que Jesus estava dizendo aos discípulos? Pergunta por quê? Eu vou fazer com que o Pai mande o Espírito Santo para vocês, custe o que custar. Então você não entendeu, eu vou repetir para você. Ele disse naquele dia: eu vou fazer com que o Pai mude a sentença que ele decretou, e eu vou fazer com que ele envie o Espírito Santo para que habite dentro de você. Aí você vai ver que a pombinha, no segundo voo dela, ela volta para a arca. E o que ela traz no bico? Pergunta para mim o quê? Um raminho de oliveira. Sabe que raminho de oliveira é esse? Pergunta para mim qual é. É a representação da obra de Cristo. Ele não disse que era a oliveira verdadeira. Sabe quando esse raminho foi arrancado? Pergunta para mim quando? Quando Jesus rogou. E sabe onde foi que ele rogou? Pergunta para mim onde? No Getsemane. Getsemane significa prensa de óleo. Então a oliveira estava dentro da prensa para produzir o óleo. Era Jesus no Getsemane, suando gotas de sangue, e falando assim: Pai, eu não vou aguentar o peso. É muito pecado para a humanidade dele, a cultura é muito grande. Passa de mim esse cálice. E de repente ele olha e fala assim: não, passa não, faz a tua vontade. O Getsemane estava sendo prensado. Pergunta para mim por quê? Para produzir azeite para a sua vida. Você não entendeu ainda, irmão? O Getsemane estava sendo prensado. Pergunta para mim por quê? Para produzir azeite para a sua vida. Aí você vai ver que a pombinha volta no Noé, e ela traz no bico um raminho de oliveira. E quando o raminho
águas se guardam sobre a face da terra. Sabe o que eu estou dizendo a você? Sabe o que Deus disse? As águas se guardam no coração do homem. Sabe o que ele está dizendo? Pelo caminho de oliveira. Sabe o que isso significa? Já tem lugar para o meu espírito habitar dentro do homem. Esperou ainda por 7 dias, foram enviados para plantar, ele voltou aí à tarde, arrancaram uma folha de oliveira do bico, reconheceu Noé, as águas tinham pulado sobre a terra. E esperou ainda por 7 dias, e enviou a bomba, mas ela não voltou mais. Fala assim para o seu irmão. Depois da ascensão de Cristo, a conversão da Pentecoste. Fala assim, a conversão da Pentecoste. Fala assim, mas não foi de imediato. Demorou 7 dias. Fala para mim, prova. Vou te provar porque tem alguns teólogos aí que falam que é 10, mas está tudo errado com essa palavra. Foi 7. 3 dias na região de Cristo. 3 dias. Foram 3. Atos capítulo 1. Aí ele ficou mais 40 dias com seus discípulos. 40 com 3 dá quantos? 40 mais 3 dá quanto? Aí o texto de Atos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ao cumprir a festa de 50 dias, 43 menos 50? Não, peraí, 43 menos 50? Então a bombinha de Noé não representa o Espírito Santo? Ele recolhe ela. E aí, ele não ia enviar mais a bombinha. Ele já sabia que as águas tinham mudado. Ele falou: não vou enviar mais a bombinha. Aí Jesus chega no céu. Ele chega lá no céu com José e fala assim: pai, eu vim aqui. O negócio é o seguinte: tem uma multidão de crentes lá embaixo esperando. Ele esperando o quê? Esperando a promessa que eu fiz. Promessa que você fez? Que eu daria a eles o Espírito Santo. Imagina um ancião de dias com cabelo branco, olhando assustado para Jesus, e falando assim: Jesus, que história é essa? Que você prometeu a eles o Espírito Santo. E eu prometi para eles que eu enviaria o Consolador a eles. Imagina o Espírito Santo saindo das rodas do trono e vindo até a plataforma. E os 3 começaram a conversar, e o Espírito Santo deixa habitar o coração do homem. E Deus: eu não vou deixar. Você pergunta por quê? Deus falou assim: eu prometi em Gênesis 6 que eu não deixaria o Espírito Santo mais habitar. Jesus falou: mas eu prometi que eu ia enviar ele. E o Espírito Santo: deixa eu ir habitar no coração do homem. Isso durou 7 dias.
você? Eu estou dizendo para você que você desfrutar da presença do Espírito Santo hoje é resultado dos povos de Jesus. Sabe por que ele atendeu essa petição? Pergunta por quê? Porque ele sabia que a gente ia precisar do Espírito Santo. Porque ele sabia que você não ia aguentar passar pelas dificuldades sozinho. Porque ele sabia que as pessoas iam abandonar você e você ia precisar de alguém e você não ia encontrar ninguém. Porque ele sabia que se o Espírito Santo não estivesse com você, você não estaria aqui hoje. E ele ficou rogando ao Pai, até que o Pai, no ancião de dias, bateu o martelo e decretou algo. Pergunta para mim o quê? Vai para a terra. Vou repetir para você. Ele disse assim, ó, vai para a terra. Imagina o Espírito Santo saindo do céu. Ele está saindo do céu. E ele ficou durante muitos anos trabalhando no trono, coordenando os querubins que guiam a plataforma. Imagina ele saindo do céu, os querubins, Espírito Santo, onde você vai? Eu vou para a terra. Glória a Deus! Só Fernando entendeu. Espírito Santo, onde você vai? Eu vou para a terra. E aí os querubins falando, Espírito Santo, o que você vai fazer na terra? E ele falando, eu vou habitar os homens. Imagina os querubins conversando com ele, falando assim, você não pode habitar os homens. Pergunta para mim por quê? Porque eu roubei mal. Olha para nós, Espírito Santo, temos 8 braços, 4 rostos, temos 6 asas, 10 direitos, vestimos uma couraça. Olha para nós, somos perfeitos. Você não pode habitar um homem que tem 2 braços e um rosto. E se ele puder fazer a vontade dele, deixa de Deus se preocupando. O Espírito Santo falou assim, eu já resolvi esse problema. E aí eu quero vir falar, como assim você resolveu? Eu vou dar para o homem um negócio chamado fruto. Você não entendeu. Ele disse assim, ó, eu vou dar para o homem algo chamado fruto do Espírito que vai resolver esse problema na vida dele. E aí eu quero vir falar assim, tá bom, Espírito Santo, você resolveu, mas tem mais um problema. Como que o homem vai te ouvir? Nós te entendemos, nós te ouvimos, mas o homem não pode te ouvir, o homem não pode te entender. E ele falou assim, tranquilo, eu também resolvi esse problema. E eu quero vir falar assim, mas como você resolveu esse problema? Eu resolvi esse problema. Eu vou dar para o homem os dons. Fala assim para o seu irmão, fala assim para ele, sabe o que você tem? Pai, irmão, você não dá uma glória a Deus agora. Juro para você que os microfones vão criar asas aqui. Se não der uma glória a Deus, esses microfones vão começar a voar aqui. Sabe o que ele te deu para você? Pergunta para mim o quê? Ele te deu a presença dele. Não é que te dá você de novo, ele te deu a presença dele. Sabe o que mais? Pergunta por quê? Ele te deu fruto. Sabe o que mais? Pergunta por quê? Ele te deu dom. Aí então por que você vem para um culto desse e vem com a cabeça baixa, dando ouvido para Satanás que fala que você não é nada? Por que você, durante a tua semana, joga a toalha e fala assim, não quero mais? Por que é mais fácil para você abandonar? Porque você não sabe o valor que você tem. Você não sabe quem habita dentro de você. E aí ele enviava a terra. Atos capítulo 2. Se coloca em pé. Jesus maravilhoso! Sabe o que acontece? Mas antes de ele chegar, eu quero vir perguntar algo para ele. Por quê? Espírito Santo, as rodas
aí o Espírito Santo fala assim: fique tranquilo. Pergunta para mim por quê? Que a partir de hoje as rodas do trono serão no coração de Deus. Vou repetir para você de novo. A partir de hoje as rodas do trono serão no coração dos homens. Sabe o que eu estou dizendo para você? Pergunta para mim o quê? Que o teu coração movimenta a plataforma do trono de Deus. Sabe o que eu estou dizendo para mim? Pergunta para mim o quê? Que o Espírito Santo habita dentro de você.